E se eu falar na live? Alô, alô, comunidade! Está começando o nosso podcast Falei na Laje. Alô, alô, comunidade! Boa noite, pessoal! Está começando o nosso Falei na Laje, o podcast show, hein? Esse podcast que tem a proposta de trazer vários artistas milagrenses para falar um pouco sobre a sua história de vida, falar sobre a sua arte. E também hoje é a estreia do nosso podcast, hein? Estamos aqui com Rita de Cássia. E aí, Rita, tudo bom, Rita? Tudo na paz, né, Rafa? Estamos aqui. É uma emoção assim, sabe, gente? Sem palavras. Principalmente estar do lado aqui dessa figura. César se representa muito aqui para o Instituto Cultural Santa Rita de Cássia. E a gente está iniciando hoje, dando pontapé inicial nesse trabalho de categoria, tendo aqui a chefia do nosso grande Rafael Alves, né? Com essa turma boa aqui que está do lado da gente, Tico Pacote dando respaldo no som, Esniel, Edgleison, Ícaro, Socorro Dedes. Então é um prazer grande estar aqui para a gente fazer dessa noite uma festa. Só lembrando, pessoal, que essa é a nossa primeira temporada do Falei na Laje, certo? E queremos também, Rita, lembrar que de algumas pessoas que estão nos apoiando, né? O Júnior Professor, né, que está dando esse apoio cultural pra gente, ele nada mais nada menos fez esse banner aqui pra gente, né? Muito bonito, bacana mesmo. Falei na Laje. Também queremos aqui também falar um pouco dos nossos amigos, o casal Josi, Cristina também, né, e Magno Dedes, eles que estão patrocinando esses dois podcasts. Josi e Magno, né? MJ Burger, certo? Um abraço para vocês. E também, pessoal, lembrando que logo teremos também a inauguração do restaurante, né? João e Maria, é isso aí. Se você não conhece lá, vá lá no MJ Burger, tem gostado dos vários hambúrgueres que tem lá, gostoso. Ó, está chegando pra gente aqui agora, hein? Eita, chegou agora, rapidinho, você liga lá e pede. Chega rapidão, hein? Hambúrguer que a gente faz do seu jeito. Beleza? E para começar o nosso bate-papo de hoje, nós vamos receber aqui, né, como o Rito já falou, mencionou, o professor César. Além de professor, como eu já disse, ele também é pesquisador, né, historiador e escritor também. E hoje, o nosso programa, ele é dedicado a um grande artista milagrense, né, que chamava Jonas de Andrade, mais conhecido como Bilinguim. E hoje nós estamos trazendo aqui o nosso professor César para falar um pouco a respeito da história, como ele fez um trabalho bacana lá no estadual, que ele é professor do estadual, e fez uma pesquisa, fez um trabalho com os alunos de lá, e vai trazer um pouco da história, de quem foi realmente Jonas de Andrade, para não deixar morrer essa cultura, essa lenda que tem no nosso município, certo? E para começar, Rita, você quer convidar aqui, falar um pouco com o César, para ele se apresentar? Isso, César. Eu estava esperando esse momento ímpar para dizer que você é uma figura no município de Milagres, viu, César? E a gente tem muita curiosidade de saber, assim, os pormenores da sua vida, né? Como esse educador top que você é, que a gente tem o maior respeito. Inclusive, você fez uma visita aqui ao Memorial da Menina, Francisca do Socorro. Queria que você salientasse na sua fala o que você achou do memorial, né? Que mensagem ele transmitiu para você e para os alunos. E eu quero lhe dizer, César, que fique sempre assim, cativo na nossa casa, que você traz bons fluidos e a sua presença para nós é motivo de muita alegria. Não só como pessoa, mas como esse historiador maravilhoso que a gente já sabe que você é. Então eu não posso perder tempo com a minha fala, que a gente veio aqui para te escutar, né? Fica à vontade e fale tudo que a gente, e que o povo que está aqui no Falei na Laje, né, Rafa, está na expectativa para curtir. Boa noite e pode começar. Boa noite, Rita. Boa noite, Rafael. Boa noite, o pessoal que está presente aqui, né? É um prazer, na verdade, estar aqui, né? Eu me sinto extremamente honrado por esse convite, né? E orgulhoso de ter sido contactado por Rafael, né, para homenagear um dos artistas mais importantes que nós já tivemos, né, nesse país, né? Que
nesse momento, né, encontra-se um pouco esquecido, mas ainda bem, né, que vocês tiveram essa genial ideia de trazer, logo na estreia do podcast de vocês, desse projeto de vocês, o nome de Jonas de Andrade, porque é uma pessoa que não deve, em hipótese alguma, ser esquecida, né? Evidentemente, e aí o Rafael foi muito caridoso nas palavras dele, né? Porque minha pesquisa sobre Jonas de Andrade, ela data de um momento mais recente, né? Evidentemente que há pessoas, certamente, talvez mais abalizadas do que eu para falar sobre Jonas de Andrade, né? Refiro-me aqui ao maestro Bidu, né? Que foi um auxiliar muito importante nessa pesquisa que Rafael mencionou, aqui lá no estadual, que nós fizemos com os meninos. Mas, como a Rita colocou aí, né, eu, na verdade, não nasci em Milagres, né, eu nasci no Crato, né, e cheguei a Milagres há 10 anos atrás, na verdade 11 anos, completou 11 anos dia 30 de julho, né? Eu cheguei aqui em 2012, né? Em 2012, para tirar uma licença da professora Ana Nunes, outra assim, historiadora espetacular aqui do nosso município de Milagres, né? Cheguei para ficar 3 meses e estou há 11 anos, né? Mas por que eu não estou no Brejo, né? De onde é minha esposa e onde eu morava? Eu só vim morar aqui em Milagres há 2 anos atrás, na verdade, né? Eu passei esses anos todos trabalhando aqui, mas morando no Brejo. Por que eu preferi aqui, né? Porque desde aquele momento, 2012, eu cheguei aqui, algo, né, me mostra que tinha nessa cidade, né, uma cultura vasta, né, intensa, né, uma história espetacular que deveria ser investigada, compreendida, né, e as pessoas deveriam conhecer suas identidades, né, suas personalidades, os protagonistas, homens e mulheres que participaram da formação cultural deste município. E principalmente uma coisa me chamou bastante a atenção, já naqueles primeiros dias, quando eu cheguei para dar aula lá no estadual, no Lindalva de Moraes, que o pessoal aqui em Milagres conhece como estadual, por ter sido a primeira escola pública de ensino médio estadual aqui da cidade, né, foi que a população de Milagres dizia assim, Rafael e Rita: olha, Milagres não tem história, Milagres não tem cultura, Milagres não presta. Mas como assim? Não entendo. Uma cidade que eu nasci no Crato, né, cresci no Crato, estudei no Crato, né, estudei em Recife, estudei em vários lugares, mas sempre ouvi falar de Milagres. Milagres tem uma história, Milagres tem uma cultura, né? E o mestre Doca Zacarias, agora há pouco, o remanescente dos cômodos, eles estavam ensaiando aqui, né? Eu cheguei uma hora bem, né, feliz, eles ensaiando aqui, né? Sim. É uma cidade que tem Jonas de Andrade, uma cidade que tem Dona Maria Rainha, uma cidade que tem João Laurindo, né? Uma cidade que tem seu Zé Belém, né? Uma cidade que tem Dona Chica do Licinha aqui em cima. Verdade, né? Verdade. Quer dizer, uma cidade que tem Dona Zuíla, uma cidade que teve isso, né, Francisca Socorro, né? Tem outras pessoas também, né, como a Zefa Cabral, né, também. Outra pessoa também no teatro. Raimundo Hélio também no teatro. Grande artista, né? E Socorro Lima, a saudosa Socorro Lima, essa aqui. Socorro Leite Lima. E justamente, e falando nela, nós estamos trabalhando aqui dentro do Instituto, César, um teatro, né, um grupo de teatro teatral, que está levando o nome dela, né, porque já trabalhei com ela juntos na época, lá no patronato, 50 anos do patronato, nós fizemos uma homenagem lá e ela dirigiu o espetáculo, né, foi até o Pagador de Promessa de Dias Gomes. Pode continuar, César. Pronto, aí eu percebi que não era a falta de história e cultura, era a falta das pessoas saberem, né, da sua história, da sua cultura. E desde aquele princípio, eu vou pesquisar sobre isso. Então, foi muito importante, porque lá no estadual, a gente faz amizades muito facilmente, né? Aquele inglês que estudou lá conosco, ele foi meu aluno lá, Isniel também, né? Foi meu aluno lá, e a gente faz amigos muito fáceis. E são pessoas espetaculares. Aí tem a professora Nanonda, a professora Lourdinha Guimarães, né? Que também são historiadoras, e olha, vamos pesquisar, né? A Lucélia, né? Lucélia, escritora aqui de Milagres, né? Vamos pesquisar. E aí eu fui pesquisando com a ajuda dos meninos, né? Os meninos desde 2013, quer dizer, desde 2013 fazendo pesquisa intensa, mostrando que havia uma história, havia uma cultura e que a cidade não poderia simplesmente deixar aquilo esquecido, né? E a cada ano, cada mês, cada dia, se apaixonando mais ainda. Mas é uma história tão intensa, tão bela, e os meninos começaram a reconhecer
essa história toda, né? A importância da história. E aí, quando chegou em 2019, eu vou ao mestrado. Mas eu vou fazer o pessoal mestrado. Milagres. Então, a minha dissertação do mestrado foi sobre milagres. E eu tinha tanto material junto, sobre milagres, que aí o ex-prefeito Lielson, ele entrou em contato comigo e disse: olha, tem um valor X ali da Lei Aldir Blanc, né? E se você quiser publicar o seu livro sobre a história de milagres, né, isso em 2019, né? Perdão, 2020, desculpa. Bom, ele não está terminado, porque eu pretendia escrever ali uma história de 150 páginas. Eu estava na 80. Bom, estava terminado. César, foi fácil assim, tu entrar nesse universo da cultura milagrense? A resistência das pessoas? Não. Tipo assim, na questão da pesquisa? Não. Eu tive acesso facilmente com pessoas, né? A dona Euda, né? Ela está doente, né? Isso, dona Euda, dona Zuíla, seu Ivan, a Maísa. Então, as pessoas sempre acolheram, né? Dário, né? As pessoas sempre acolheram. Vamos à pesquisa, Flávio Moraes, que foi o escritor aqui de Milagres, escreveu o primeiro livro sobre a história de Milagres. E não foi difícil, não. Eu não considerei difícil. Como eu sou historiador, né? Eu tive acesso a documentação muito vasta da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público Estadual, da Biblioteca Menezes Pimentel, do patronato. Assim, o patronato tem uma biblioteca, né, espetacular, o acervo das irmãs Filhos de Santana, do padre Misael Gomes, e um acervo que eles têm lá, assim, foi de grande valia, né? O período que eu trabalhei no patronato, eu saí do patronato para fazer mestrado em 2019, mas foi muito bom. Então, eu tive acesso ao material completo. E aí, olha, a história é tão vasta de Milagres que era 150 páginas. Quando eu terminei o livro, em novembro de 2020, o livro já tinha 520 páginas. Né? Quer dizer, uma cidade cuja história, né, não dá para ser contada em 100 páginas, em 200 páginas, mas em 520, não é uma cidade que não tem história. E eu escreveria 1000, eu escreveria 2000. Agora há pouco estava conversando com o Edgleison aqui, fatos históricos que não estão no livro, que eu continuei pesquisando e continuo trazendo. Né? Então, foi isso que foi me colocando, né, dentro de Milagres, né, como professor, né, como educador, através do estadual, e também como pesquisador. Né? E agradeço muito a acolhida que a comunidade de Milagres, né, teve a mim, tanto pessoas aqui dessa região, que eu adoro esse bairro aqui, o bairro Francisco Socorro. Eu continuo trazendo gente pra cá, né? Pra fazer, né? Então, você aludiu agora há pouco. Muita história, o bairro Francisco Socorro, né? Você aludiu agora há pouco a visita que eu fiz aqui com os meninos. Agora, no mês de junho, eu os trouxe aqui, né, uma turma inteira, né? Dei aula aqui no monumento, né, da Cruz da Menina aqui. E são alunos que moram aqui e que não conhecem o bairro deles. Vamos conhecer, vamos estudar a história do bairro de vocês. Agora não vamos estudar na sala dela, não, vou trazer para cá. E aí foi espetacular. E Socorro estava aqui, vem, né? Eu vou abrir, né? Nós viemos, fizemos a visita aqui, foi muito bom. Eles saíram muito satisfeitos de verem a história deles no local, né? Tudo isso, quer dizer. Essa fala inicial é exatamente para colocar como eu fui me apaixonando por essa cidade, tendo nascido no Crato, tendo morado no Brejo, estando trabalhando aqui, e como eu comentava hoje na escola, o meu sonho é ver que cada uma das pessoas aqui de Milagres também se apaixonem pela sua história, que é a história de Milagres, e pela sua cultura, que é a cultura de Milagres. Quando isso acontecer, Rita e Rafael, nós teremos então uma cidade excelente, né? É verdade. César, e essa figura aqui, hein, do trio nortista, como é que tu entrou de cabeça na vida de Jonas de Andrade, Biringuinho? Antes que tu responder essa pergunta, César, aí eu fico imaginando assim, você teve alguma dificuldade, assim, teve alguma, para pesquisar a respeito, né, da história de Milagres, por exemplo, teve alguma pessoa que sei lá, por não ser milagrense, dificultou, não, as portas foram... Empecilho em si, não. Eu não vou lhe informar porque você não é de Milagres. Agora sim, tem um chauvinismo, mas para mim é tão insignificante. Porque não vai escrever sobre o Crato, já que é do Crato? Não, eu quero escrever sobre Milagres. Milagres é mais interessante. Pronto, porque geralmente é isso, né? Tá renegando a cidade de origem. Né? Houve sim, né? Principalmente porque
essa lenda de Sousa Presa e da Bela Índia, né, e que de fato é apenas uma lenda que propaga uma violência contra um povo inteiro, que é o povo indígena, né? E como a história não é mito, não é lenda, a história ela vem para desacralizar essas narrativas, né? Então, primeiro que está no livro, mas cadê Sousa Presa da Bela Índia? Eles não existem. Sim. Não existem. Então, algumas pessoas não gostaram realmente, mas foram tão pontuais, Rafael. Três pessoas. Então a voz de 3 pessoas não cala a voz de uma multidão. Sim, entendeu? com certeza. Então, e houve sim, eu lembro, né, que na época, né, mas vai escrever uma pessoa só, viu? Vai escrever sobre a história do Crato, né, já que tu nasceu lá, não, eu quero escrever sobre milagres, eu gosto de milagres, né? Mas aí para mim, enquanto historiador, não me melindro com esses comentários, porque para mim são comentários vãos, né? O que importa é o reconhecimento que a cidade tem da sua história, não do meu trabalho em si, porque não foi para isso que eu escrevi. Eu escrevi para que a cidade se reconhecesse na sua história, né? Sim, e para ser escritor você tem que ser delicado também, né, com as palavras, também a questão de não passar fatos que inverídicos, por exemplo, né? Tem que focar realmente no que você está falando, de fato, né? Sim, a gente não pode fugir à regra. História é ciência. Se você constrói algo mítico, né, você tem que informar o leitor. Olha, isso aqui eu estou colocando, mas não tem uma prova científica. Então, tudo, né, que é colocado lá está cotejado com documentos. Então, são documentos que eu comprei da Biblioteca Nacional, porque na Biblioteca Nacional você entra em contato com eles, escaneia o documento e devolve para você, você paga um valor, né? Comprei do Arquivo Nacional, é assim. Mas, e procurava pessoas, eu posso publicar a sua fala? Porque para mim, eu entrevistava, eu posso publicar? Pode. Né? Eu posso publicar? Pode. Eu posso divulgar do Neudo? Pode. É assim. Para a gente não descaracterizar a fala da pessoa, né? Ela se sentir reconhecida no seu depoimento. E aí, com relação a Jonas de Andrade, foi o seguinte: nós, né, lá no estadual, né, queríamos homenagear ele, né, esse artista. Mas tu conheceu a pessoa de Jonas de Andrade aqui em Milagres? Pessoalmente eu não o conhecia. Eu sei que ele morava no Crato. Então a história dele tu conheceu aqui em Milagres? Não, eu já conheci porque, engraçado, né? A minha mãe, ela cantava as músicas do trio nortista para mim dormir, né? Para mim dormir, né? Tem uma música que está no primeiro LP deles, o LP de 1971, que é Jardim Colorido, né? E essa música para mim ela é particularmente Jardim Colorido, tem que vai já procurar aí pra gente ouvir. Pronto. Jardim Colorido de Jonas de Andrade. Trio nortista. Trio nortista. E ela para mim particularmente muito. Ei, César, mas aí tua mãe cantando lá no Crato. Tu sabia que ele era filho da terra, daqui de Milagres? Tu já sabia? Sabia, não? Sabia? Quando criança não, né? Eu só vim saber depois, claro, né? E aí ela cantava Jardim Colorido, né? Eu, para mim dormir, depois ouvia ela cantando para minhas irmãs, ela cantava Jardim Colorido, Cipó Cheiroso, né? Cipó Cheiroso, tipo. É massa. E cantava o Testamento do Matuto, né? Que é outra música muito bonita. E, claro, a Velha Debaixo da Cama, né? A Velha Debaixo da Cama, né? Que é o clássico. Carro-chefe. É isso. Né? E aí, depois, claro, né, era na voz dela, mulher negra, né, batalhadora, né, meus pais são trabalhadores da agricultura, né, dos canaviais lá do Crato, né, meu pai trabalhador dos engenheiros da usina, e minha mãe, né, cozinheira, né, faxineira, né. Dona de casa, né? Isso. Olha aí, né? Aí, Jardim Colorido. Isso. É Jardim Colorido. Jardim Colorido. Aí, César, aí vai lá na memória, né? Isso. Relembra. Até porque, como você falou para mim também, nós conversamos antes desse bate-papo aqui, nós tivemos uma conversa na sua residência, e você colocou que Jonas de Andrade, ele trabalhava a questão do lírico, né? Do poema também, do chachado. Sim. Isso aí traz na memória muita coisa, acredito eu, né? Sim, aí nós queríamos que os meninos conhecessem, né, Jonas de Andrade, porque nós temos uma aluna lá na escola, Letícia, né, que ela é neta dele, né, que ela é filha de Adriana. Daqui a pouco, né, estará aqui também nesse podcast, nessa mesa, né. Isso. E aí, eu não sabia, né, quando nós fizemos o projeto que levamos para a sala dela, eu falei assim, é meu avô.
Meu avô. E ela se emocionou. A Adriana esteve lá no dia, né? E o maestro Bidu. Inclusive, teve uma festa lá, acho que do Caju, não sei. Sim. Que tinha uma filha dele, chorou bastante nessa época. Foi em 2016. Foi a Adriana ou foi outra? Foi em 2016, em 2016. Sempre nós estamos homenageando esses artistas de milagre, né? E o maestro Bidu aceitou, né, fazer uma homenagem a Jonas de Andrade. E ele é espetacular, né? Bidu é um artista ímpar, né? Vocês conhecem mais do que eu, né? Há mais tempo do que eu. E aí ele cantou algumas músicas com os meninos, o grupo, a plateia aplaudiu, né? Os meninos acompanhando as músicas, foi emocionante, né? Foi assim que começou o projeto no estadual, Rafael, você comentou agora há pouco, né? Foi assim que começou. Sim. Falando de Bidu aí, Bidu é um maestro do nosso município, ele é conhecedor realmente da música, né? A teoria, de prática, orgulho nosso. Fala também que logo ele estará aqui com a gente, Bidu, viu? Eu convidar ele também para participar com a gente também, esse bate-papo, porque, na real, esse programa nosso aqui, né, Eu Falei na Laje, é um podcast show, como nós colocamos aqui, César, para trazer justamente os artistas milagrenses, para trazer sua arte, não deixar morrer, porque eu acho assim, eu não vou colocar aqui que foi injusto com Belinguinho, João Zé Andrade, até porque eu acho que precisava mais falar dele, entendeu? Aí como você fez essa pesquisa, eu sempre gosto também de escutar as músicas dele, e inclusive você falou em Ana aí, né, no caso, a filha dele, né, que vai estar aqui com a gente também, para dar um depoimento, e ela tem o Chico de Andrade, que é o neto, né, dele, que mora em São Paulo, que está levando um legado, né, do trio nortista, né, tocando lá em São Paulo. E voltando para o assunto aí que você falou, Bidu é um cara que tem essa teoria e é capaz realmente para fazer esse trabalho, como o Rita gosta de falar, de categoria, né, Rita? Aí, bom, vamos entrar aqui um pouquinho na história do trio nortista, né? Sim. Que é o nosso homenageado, né? Para nós conhecermos um pouco dessa história. A Adriana vai completar como pessoa mais próxima a ele, que conviveu com ele, e eu como pesquisador, né? Que tive contato com a obra. Ela teve contato com a pessoa, né? E a obra, eu tive contato com a obra. Infelizmente não pude conhecer a pessoa. Eu gostaria muito de tê-lo conhecido, né? Porque deve ter sido uma pessoa espetacular. Genial ele já é, né? Genial ele já é. E me emocionou, né, assim, essa pessoa, né, de Jonas de Andrade, porque é um homem negro, né, uma liderança negra que consegue expandir sua arte num país racista, né? E se nós hoje somos um país racista, vai imaginando 50, 60 anos atrás, quando eles começaram. Então, a história dele, né, para mim, é a história de cada um de nós, principalmente nossos pais, avós, né? Hoje nós menos, mas ainda tem, de trabalhadores aqui do Junco, né? Aqui do Manuel Alves, aqui da Gameleira, do Valdivino, aqui da Carnaúba, né? Da Serra Brava, dos sítios aqui ao redor, né? Ele nasceu de pais agricultores, né? Pai e mãe agricultores, morador da zona rural, numa cidade pobre do interior do Nordeste, né? Estava fadado, como o pessoal lá da região sul costuma dizer, tá fadado a não ser nada, né? Só cabeça chata, né? Que não tem nenhuma capacidade mesmo, né? É isso que ele coloca. A prova que eles estão errados está aqui, né? Nesse trabalho aqui, né, do trio nortista, né, de Jonas de Andrade aqui, né? Como o Rafael comentou aqui, a questão do baião lírico dele. Então, na minha pesquisa, né, para escrever o artigo do professor Nicolau, que é um professor, né, aqui do Cariri, que faz parte do movimento negro, né, e ele chamou, vamos publicar no meu site, né, matérias, a questão da cultura negra, a questão da história do protagonista, vamos. Eu comecei a pesquisar sobre Jonas de Andrade. Eu quero publicar sobre Jonas de Andrade, eu quero torná-lo conhecido, né, e os seus trabalhos. Mas eu não domino música, né? Eu sou um ouvinte, mas eu não conheço a arte musical profundamente. Mas eu preciso conhecer, né? Porque a voz de Jonas de Andrade, né? A indumentária que eles usam, os instrumentos, mas a música que ele faz, essa música que ele faz é como, né? E aí, com a ajuda do maestro Bidu, né, eu fui, né, conhecendo a instrumentação ali, né, ele ajudou bastante a questão da instrumentação, a instrumentação que eles usam no trio nortista. Então, foi mostrando, né... Esse trabalho foi só interno
dentro da escola Lindalva de Moraes, né? Foi interno lá e depois, claro, eu continuei fora, né? Porque Tipo assim, esse musical aí que Bidu fez. lá na apresentação foi só interna, viu? Só interna no mês de março, de abril desse ano, desculpa, né? Já pensou esse musical aí na festa de agosto aqui no palco, rapaz? Ainda existe tudo lá. Não, ele ensaiou com os meninos, porque o professor Bidu é o professor de música da escola. Ele tem um grupinho de meninos, né? Assim, né? Tipo um coralzinho, não era César? São 3 alunos que cantavam com ele, né? E cantou com ele. Eu achei interessante que você colocou também que nesse trabalho de pesquisa lá, que foi justamente a culminância, né? Eu vou deixar ele contar, que é uma surpresa, que a culminância, que os alunos foram para até aquário, né? E houve todo esse momento aí que você falou, né? Escutando a vitrola. Isso. Conta aí pra gente aí. Pronto. Aí, o nosso objetivo era fazer com que os meninos reconhecessem essa obra de arte, mas, evidentemente, que existe o show, né, a apresentação musical, né, para os meninos escutarem, e para pesquisar você tem que aprofundar os temas, né? Então, em Jonas de Andrade, já era uma prática comum dos músicos, né, do Nordeste, uma vertente lírica, como essa música aqui, Jardim Colorido, é a vertente lírica, onde ele compõe a música para homenagear a paisagem, o amor, né, o amor da morena, da mulata, né, da cabocla, né, é a vertente lírica, né, um poema lírico, aquele que vai falar da paisagem, né, da sua região, do seu brejo, né, como ele costuma se referir, né, a Milagres, né, que é o brejo onde ele cresceu, né. Então, várias músicas dele, ele vai se referir à paisagem, né, ele vai falar da cabocla, né, da mulata, da morena que ele amava, então o baião lírico, né. Por que não é forró? É forró, mas ele preferia colocar baião, né? Tem uma música dele que ele coloca assim, eu não quero ser rei, eu quero ser príncipe e cantar o meu baião, né? Havia essa questão de dizer, ele era apadrinhado de Luiz Gonzaga e todas as pessoas colocavam essa ideia de que quer ser rei do baião também. Não quero ser rei, eu quero ser príncipe, eu cantando meu baiãozinho, né? Então, que é o forró, né? O forró bodó, né? Como era conhecido, né? E aí, depois ele tem o dialógico. Esse dialógico ele é político, né? O Jonas de Andrade, junto com os compositores das músicas, eles chamavam as pessoas, vamos refletir sobre o que está acontecendo, vamos pensar isso aqui. Aquela questão do trem, né? O doutor traz o trem de volta, né? Isso. Então, e ele vai compor várias músicas, né, referindo-se a esse chamamento, né? Olha, você está cumprindo a minha mensagem, né? Um exemplo desse é a Velha Debaixo da Cama, Cipó Cheiroso, né? A Bodega do Seu Mané, né? Doutor Cadê o Trem também é um exemplo disso, né? A música que ele fez sobre as eleições de 1989 e várias, nesse LP aqui particularmente eu tenho em casa, né? Esse LP aqui tem vários exemplos de baião lírico e baião dialógico. Por exemplo, aqui, ó, Abre Caminho, é um baião lírico, né? Ele vai falar sobre questão da amorosa, né? Mas essa aqui, que é uma música particularmente muito bonita, né? Que é Pra Rever Meu Pará, que é uma música saudosista, né? Foi um poema que ele foi lá na região norte, né? Já é uma música que ele tenta trazer as pessoas para refletir a condição das pessoas daquela região norte, né? Dos seringueiros, né? Que estavam oprimidos mesmo, né? As pessoas trabalhadoras rurais lá, né? Tem outras bem, né, nostálgicas, como São João no Céu, né? Essa música é muito bonita, né? Essa aqui, na Lua Não Tem Mulata, ela é bem irônica, né? Ele está repercutindo a viagem do homem à Lua, né? Na década de 60 e 70, né? Havia essa que está falando o homem na Lua, né? Por sinal, a Lua daqui está muito bonita. A laje aqui de Rafael está muito bonita, né? Foi pensando nisso que nós colocamos esse nome, né? Falei na laje, para apreciar a Lua, apreciar essa caixa d'água aqui, esse alto-falante. Vocês não estão vendo ainda, mas vamos sim, logo. A oportunidade de ver nos próximos episódios, né, o nosso cenário por completo. César, tu falando a questão todo esse álbum, essa questão da composição dele, eu fiquei lembrando aqui, tem uma curiosidade. Trio Nortista, né? Eu morei um tempo no sul do país e o pessoal tinha nós como do norte. Só que nós somos nordestinos, entendeu? Existe essa questão, ele morou no norte do país, não? Não. Norte, para quem está no sul, justamente. No sudeste,
Norte é tudo isso aqui, Nordeste, Pra eles, né? é tudo. Eu passei por isso que eu lembrei agora que quando eu morei lá em Joinville, Santa Catarina, o pessoal achava que a gente era do Norte. Ah, não é Norte, é Nordeste, nós somos nordestinos. Só é uma visão geográfica, mas na verdade nós estamos ao norte mesmo do país, né? Aí esse trio nortista foi justamente a questão do apadrinhamento de Luiz Gonzaga, né? Isso, porque o nome da banda seria, na época era Graúnas, né? Isso Graúnas mesmo. do Cariri, né? O primeiro nome, que na verdade o grupo, né, Jonas de André, ele começa a sua formação musical se dá por aqui, né? Isso é muito interessante, porque a gente vai escutar, né? Quando se escuta as músicas dele com atenção, vai escutar os mesmos, né, ritmos, né? Que é o baião, que é o chachado, que é o coco, né? Inclusive tem um triângulo aqui, né? O instrumentalista aqui, olha, é um pandeiro aqui, né? Que é um instrumento do coco, né? E são instrumentos das bandas cabaçais daqui, na verdade. O ganzá, o conguê, né? Que ele cita em várias músicas dele, né? São instrumentos das bandas cabaçais daqui. Então o Jonas de André, ele cresce escutando exatamente os congos que estão aqui há pouco, né? As bandas cabaçais, os cocos. Isso vai ecoar na obra dele. E aí em 1959 ele já saída da adolescência, ele já já se apresentava, né, em tertúlias, né? Tertúlias, aí. Isso, né? Os terreiros das renovações, né? Das antigas. Exatamente. Casamentos da zona rural, né? Isso, tinha muito, né, Rita? Né? Os meninos aqui são mais jovens, né? Mas nós que já estamos mais maduros, né? Eu ainda assisti, né? Meu pai, minha mãe, né, me levava, tinha a renovação e depois tinha a tertúlia, né? Assim, era um triângulo, era uma sanfona, os zabumba cantavam, se dançavam, assim, depois da renovação. Era uma coisa, tinha a questão religiosa, mas tinha a coisa profana. E era muito bonito, né? Eu lembro que era muito bonito. Eu participei de vários lá no sítio onde a gente morava, né? Hoje eles colocam assim uma mais falsificadas, né? Questão de regional, né? Sim. É o regional, zabumba, triângulo. Hoje é regional, mas é o zabumba, triângulo e sanfona, né? O pé de serra. Aí tem as tertúlias, na verdade, né? Aí Jonas ainda cresceu escutando isso, né? Esses ritmos. Isso vai ecoar em toda a música. A obra dele toda ecoa esses ritmos. Pode escutar. Quem escuta com atenção, esqueça a letra por um instante e passe a escutar só a música. Porque nós temos a letra e temos a música. E a música é de Jonas de Andrade. E aí ele forma ali em 64 aproximadamente o grupo Graúnas do Cariri. E eles começam a se apresentar, além de Milagres, se apresentavam em Milagres, já Jonas se apresentar em Milagres, né, por aqui, nessas tertúlias. Ele vai se apresentar no Crato, ele vai se apresentar em Juazeiro, em Barbalha, e lá ele encontra, né, quem? Luiz Gonzaga, Domingos, né? E aí Luiz Gonzaga apadrinha ele, né? Luiz Gonzaga é o rei do Baião. Não precisa a gente nem apresentar, porque todos conhecem Luiz Gonzaga, né? Basta citar o nome. Foi uma alavancada grande na vida dele, né? E aí ele vai, né, para São Paulo, em 66, Jonas de Andrade vai para São Paulo, e lá ele vai trabalhar na construção civil, ele vai trabalhar, né, como vários artistas tiveram que migrar, né? Ele precisou trabalhar bastante, não caiu do céu para ele. Ele era talentoso, com certeza, mas não caiu do céu nada disso na vida dele, né? E ele vai se apresentando nos clubes nordestinos, nas feiras nordestinas, né? Como o Luiz Gonzaga fez no início da carreira, na década de 40, né? Final da década de 30, década de 40, foi assim. Sempre com o patrocínio desse pessoal todo, né? E aí... César, e esse encontro com o Gonzagão? Tu sabe assim mais ou menos como foi, numa festa, que eles se cruzaram para trocar ideia, fazer amizade, como foi isso? Olha, não há um testemunho direto sobre isso, mas o que eu levantei, eles se encontraram numa apresentação de Luiz Gonzaga sempre vinha para a Expocrato. Hoje é Expocrato, na época era Exposição Agropecuária do Crato. Expocrato é de 2010 para cá, né? Mas antes era Exposição Agropecuária do Crato, que não acontecia no parque onde é hoje, acontecia lá na Praça Alexandre Arraes, né? Onde hoje ali é a Praça Centenário do Crato, né? Era ali, naquele trecho ali. E era apenas 3 dias. E Luiz Gonzaga vinha para uma palhoça, né? A palhoça Verifique. Palhoça Verifique. Tem uma música, né? Isso. E aí, na Palhoça Verifique, eles colocavam, né, grupos regionais para cantar ali, né? Para cantar. O testemunho mais próximo que eu tenho é que foi ali na Palhoça Verifique
que Luiz Gonzaga encontrou, né, Jonas de Andrade cantando, né, com a sua sanfona. Né? Esse é o testemunho que eu tenho. Eu não posso afirmar se foi exatamente assim, porque não é um testemunho direto de pessoas que viram isso acontecendo. Aí Luiz Gonzaga perguntou o nome dele, é Bilinguim. Ele não se colocava como Jonas de Andrade. Jonas de Andrade, ó, isso é o nome artístico que ele vai adotar depois do primeiro LP dele, 71. Né? Será que Luiz Gonzaga, ele presenteou ele com a sanfona também? Não tem relato não, né? Não tem relato. Porque geralmente hoje em dia, né, que ele presenteou os Valdones, se eu não me engano, recebeu a sanfona também, para começar a iniciar, né? Não tem relação. Se a família tiver, é bom que você indagar da família, mas que a família tem. Daqui a pouco a Adriana vai estar com a gente aqui, ela não né, arrancar dela muita coisa boa também. Pois pronto. Que as fontes que eu busquei até agora não me colocaram isso. E aí, César, e para comprar esses instrumentos tão caros na época aí? Mandava fabricar. A sanfona ele teve que comprar, evidentemente, mas a zabumba, triângulo, gongue, havia os luthiers são as pessoas que fazem os instrumentos musicais, luthiers aqui na região. Um dos luthiers que fabricava os melhores instrumentos estava bem aqui, em Barbalha, né? Que fabricava os instrumentos das bandas cabaçais, né? Então, era uma coisa, o couro, né? O aço, né? E o gongue é uma cabaça, né? Entendeu? A sanfona, ele conseguiu, talvez, né, um presente, né? Com o trabalho dele, ele foi vaqueiro, ele foi agricultor, né? Vou falar que foi vaqueiro do Coronel Cícero Leite Dantas. Isso, exatamente, aqui no Junco, Boa né? Vista, no Junco, né? Isso. E aí Luiz Gonzaga disse, tem que trocar o nome. Esse nome, Grão do Cariri, não estoura, né? Aí, parece que não, trio nortista. Já tinha um trio nordestino que, né, fazia grande sucesso já, é do Rio Grande do Norte, trio nortista, ou trio nordestino, perdão, né? E aí, trio nortista. Aí eles vão fazer show em São Paulo já com o trio nortista, na década de 60. Em 71, eles conseguem então a gravadora e gravam o primeiro LP deles, né? E aí, o LP que tem essa música maravilhosa, que é Jardim Colorido, que é uma das mais belas do repertório. Ei, César, quer dizer que essa música em homenagem a Milagres é mais adiante, não foi logo no princípio não, né? Não, a música em homenagem a Milagres é de 94, quando ele veio visitar Milagres pela última vez, né? E aí, o que nós queríamos, Rafael, era exatamente fazer com que os meninos do estadual conhecessem essa história, porque é uma história espetacular. Esse homem que sai de Milagres, né? Vai para São Paulo, trabalha na construção civil, né? Amarga mesmo assim o trabalho duro, né? A gente sabe como é dura a vida de um migrante aqui, né? De uma pessoa que sai da sua terra para viver numa região que não é uma região que acolhe bem, né? Vamos ser bem, nós sabemos que a região Nordeste não acolhe, a região Sudeste, perdão, não acolhe bem o nordestino, né? Eles são muito preconceituosos com relação a isso, né? E imagina só, um nordestino, negro, curiboca, né, como eles costumam se referir a gente. Aqui não é um insulto, para mim não é um insulto não, para mim é uma palavra nossa mesmo, né? Curiboca, né, que nasceu aqui no sertão. Isso. E aí, ele vence. Então nós queríamos que os meninos conhecessem essa história, para vocês verem o quanto essa pessoa é importante, levando para a sala de aula exatamente isso. Essa história que eu contei aqui a vocês, foi que nós levamos para a sala de aula, colocamos slides, mostrou, essa a história desse homem aqui, desse gênio aqui de Milagres, né? Que eles não conheciam. Você, mas não, nunca ouvi falar. Você nunca tinha ouvido falar? Não, já escutaram? Não escutamos não. Então, conheceram a história na sala de aula, colocamos as músicas para eles, né? Eles produziram o material deles, agora apresente para os colegas que vocês produziram. Aí logo, mas foi às 11 horas, né? A manhã toda nós produzimos. Nesse dia não houve aula, né, de matemática, de história, de geografia, de filosofia, de português. Houve aulas sobre Jonas de Andrade. Achei interessante isso aí que você colocou. Não houve, né, só Jonas de Andrade. Foi só a história sobre Jonas de Andrade. César, assim, na verdade, eu mesmo só conhecia aquela música que é a Princesinha do Cariri, né? Todos conhecem Milagres. A gente escutam, porém não sabia quem era a persona, quem foi que realmente, né, compôs essa música, quem levou adiante esse sucesso, né? Como você mencionou também aqui, ó, Debaixo da Cama. Tem outra música também dele que é interessante, que essa doutor tá tocando agora, né? Sim, é outra de volta, que é as que estouraram mesmo de fato, né? Que é grande sucesso, na verdade. É interessante esse trabalho, que até porque uma das nossas propostas do nosso podcast, voltando mais uma vez a falar,
é que é trazer justamente essas memórias, trazer também esses artistas que estão esquecidos, né? E tentar sempre estar colocando em pauta, entendeu? Colocando na nossa pauta aqui. Dando continuidade aí, César, ao que você falou aí, e Rita até colocou aqui, vai ficar só entre a escola esse projeto, ou tu pretende levar esse projeto adiante, alguma coisa, algo, sei lá, itinerante ou não? É só... Inicialmente nós fizemos para que os meninos da escola conhecessem, né? Evidentemente, né? Mas já repercutiu. Sabe por que repercutiu? Porque a nossa insistência sobre Jonas de Andrade, nós tivemos uma audiência com o prefeito em abril, Rita estava, e nós comentamos essa questão, ele precisa trazer Jonas de Andrade. Então, estou fazendo um painel lá no parque justamente, o mural lá com Jonas de Andrade. Quer dizer, Jonas de Andrade estava esquecido, já está repercutindo. Então, claro, é preciso repercutir mais do que um painel. É preciso que haja ruas, é preciso que haja praça, é preciso que haja institutos com o nome de Jonas de Andrade. Porque não é somente Bilinguim, né, de Milagres. Ele é Jonas de Andrade, o cantor brasileiro, né? Então, Jonas de Andrade se equipara com os maiores compositores desse país. Basta escutar a música que estava tocando agora há pouco aqui na caixa, né? A Velha Debaixo da Cama. Sim, sim. Deixa a letra, né? A letra de Geraldo Nunes, né? E escuta a música, essa introdução à música, né? Como ele coloca aí, né? Esse coco. Aí vamos escutar um pouquinho, só para vocês sentirem aí também a harmonia. Olha o ritmo aí e as características que você colocou, né? Zabumba, pianozinho. Na noite bem... se danava, o rateava e a velha. E ele tinha uma voz assim, a voz era cativante, né? Caía bem, né? Aí é uma questão que você falou, né? Conversão de diálogo, né? Isso. Ele faz com que os instrumentos musicais, olha que eu estou, me desculpe aí, né, se eu estiver me excedendo, é porque eu escutei demais para poder, essa outra música, para poder entender o que está se passando. Olha o que ele faz com os instrumentos. Ele pega os instrumentos aqui, das bandas cabaçais, ele coloca uma gargalhada no meio dessa música. Não é uma gargalhada física, é uma gargalhada com um instrumento musical, né? Provavelmente uma cuíca. Então, a cuíca é a gargalhada, porque ele vai contar... Aí, vamos lá. Na noite que se danava, o rato chiava, o gato miava, o cachorro latia, macaco voava e a velha dizia: Isso em música a gente chama de leitmotiv. Poucos músicos, né, na história da música usa essa técnica, né? Eu escutei isso num compositor erudito alemão, Richard Wagner, né? Um compositor erudito de música clássica de ópera, né? Que ele cria um motivo. Todo que ele vai introduzir uma frase, né, na música, ele traz os instrumentos para lembrar do que está sendo falado. Então ele coloca isso nessa música. A música, na verdade, é baseada num cordel, né? Um cordel que ele conheceu aqui em Milagres, né? É um cordel que é famoso no Brasil inteiro, evidentemente. E era cantado, né, por um outro grande mestre da cultura aqui de Milagres, que é João Laurindo, né? João Laurindo, né? É verdade. Isso, né? E é um diálogo que está travando com o espectador, né? Com o ouvinte, perdão. Né? Ele vai dizer: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A minha música está dizendo isso. A minha voz está dizendo isso. Mas vocês estão entendendo de fato o que é essa velha? O que são esses animais? O que é essa cama? O que é isso? O que é essa serpente no final? O que é essa cobra no final? Vocês estão entendendo? Isso. Então, ele está fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras, né, que é genial. E ao mesmo tempo esse jogo de palavras que ele faz, ele brinca com a música, com os instrumentos, com a sanfona, com o triângulo, né, com a cuíca, né? Ele brinca com o gongue, ele brinca com o pandeiro, ele está brincando com a zabumba. Quer dizer, é a mostra da genialidade de um músico, que não é aquele que bate no instrumento, aquele que percute o instrumento, é aquele que sabe que o instrumento fala por si e sabe utilizá-lo adequadamente para fazer com que a música funcione. E você escutando traz alegria, né? Você percebe que a música é bem dançante, bem, né? Sim. Então, essa é a genialidade desse homem. Quer dizer, como é que um homem tão genial, que sabia trabalhar a instrumentação de uma música, fazer com que o espectador ali, o ouvinte,
entendesse a mensagem dele somente com a música, ele está esquecido. Como é que uma cidade inteira desconhece a existência desse gênio? Eles têm que estar sendo colocados em pé de igualdade ali com grandes gênios da nossa música, porque ele é, de fato, né? E ele não é em outro lugar do Brasil, ele é daqui. Ele nasceu aqui, ele respirou o mesmo ar que nós respiramos, ele viu esse mesmo céu, essa mesma lua, ele habitou os mesmos brejos, ele aboiou o mesmo gado, né? Então, é esse homem, né, que nós simplesmente parece que esquecemos que ficou invisibilizado, né? Ficou invisibilizado. E é por isso que esse projeto aqui, o podcast Falei na Laje, né? Falei na Laje, isso. Ele é tão importante, porque vai trazer para a população, Bilinguim, né? Foi o último nome que ele adotou. Ele trocou de nome, vou lembrar disso, ele colocou o nome artístico, o nome dele não é Jonas de Andrade, tá certo? Ele não é que ele não gosta do nome dele, é porque a questão do nome artístico, né? Você troca o nome, né? O nome Roberto Carlos não é Roberto Carlos, né? Não é o nome dele. O nome artístico seria, né? No caso dele. Então, Jonas não é o nome dele, certo? O Andrade é o sobrenome mesmo, mas Jonas não é. Mas ele nunca também deixou de ser chamado, de ser conhecido como Bilinguim. Ah, tá. O nome dele não era Jonas, é que o nome artístico, né? Isso, exatamente. Né? É um nome artístico, né? E aí, porque é mais sonoro, né? Mais sonoro, é mais comercial. Comercial, entendeu? Né? E aí, ele tem o trio Nordeste, que é ele, né? E o grupo que está aqui, né? Ele trocou depois, que está ali, né? Eles vão saindo, né? Ele fica sempre, mas depois alguns saem, né? E há novas formações, né? Vão surgindo. Inclusive, eu vou voltar a falar do Neto, né? Que está dando continuidade lá em São Paulo, né? Isso é Chico. E tem um filho também dele, que acho que quem vai nos ajudar é a Adriana também, viu? Ela vai falar que é o filho de Jonas Andrade, que toca zabumba com o Neto, que é um Chico. Sim, foi. Realmente Letícia me falou disso, a neta dele, né? Vou lembrar até o final do programa, que eu vou lembrar o nome dele para passar para vocês. Mas realmente estão levando um legado lá, viu? E aí eles compõem... Paulo de Andrade, aqui, ó. Nosso cameraman falou que é Paulo de Andrade. Isso mesmo. Eles compõem como trio nortista 12 LPs. São excelentes, as músicas são lindas, né? Eu particularmente gosto de todas, né? Eu escuto, né? Às vezes eu acordo já, né? Já perceita, né? Jonas de Andrade, né? E aí tem o último deles, né? Que é um CD, o CD do Perdão, LP, né? Que eles gravaram já em 83, eles ficam 10 anos sem gravar, né? O grupo se desfaz, eles ficam 10 anos sem gravar, volta a gravar na década de 90. E aí nesse eles fazem toda uma análise, né? Assim, uma análise daquele Brasil naquele momento, né? São músicas nostálgicas, são músicas sobre a condição do sertanejo, né? Então o Testamento do Matuto, que acho lindo, né? Música, né? O Testamento do Matuto desemenda também, né? Ele vai trabalhar essa questão, ele vai sempre estabelecer um diálogo, uma interlocução entre eles, o grupo, né, e as pessoas que estão escutando, né, para as pessoas entenderem, olha, nós não cantamos somente sobre as paisagens, sobre o amor, não, nós queremos que vocês pensem sobre isso também, sobre a condição do sertanejo. A questão do trem de volta, né? Isso. E aí, ele continuou fazendo show, né, na década de 80, né, mas houve uma queda de projeção, não foi só do grupo do trio nortista, na verdade, o Brasil inteiro mudou o gosto, né, foi mudando o gosto, né. Ele retorna ao Crato e ele faz show na exposição agropecuária do Crato. E aí surge nesse contexto o trem, né? A música do Trem de Volta, porque o governo do estado acaba, né, com a linha né, férrea, né, a viagem de Crato a Fortaleza, né? E aí eles... Desculpa. Sim. E aí eles começam a questionar, né? Cadê o trem? E aí, para concluir aqui, né, a minha fala, ele vem a Milagres, né, em 1994, né, a última visita que ele faz, e ficou um bom tempo sem vir aqui, né? Tanto que isso eu não entendi muito, na verdade. Eu até questionei com várias pessoas essa fala, né? Vocês ficaram meio chateados, ele não gostava de Milagre, ele não gostava de Milagre, ele não gostava de Milagre. Não. Vamos pensar isso.
porque que ele não gostava de milagres? Porque ele não falava que era de milagres. Vocês verem constantemente Roberto Carlos falando que era de Cachoeira e Itapemirim. Ninguém escuta, vocês verem constantemente ouvindo os músicos dizem, eu sou de tal lugar, né? Não. Ele não falava, pronto, ele era daqui e acabou. É só isso, né? E aí, ele vem a Milagres, em 94, ele é homenageado na Câmara de Vereadores, né? Ele compõe essa música, né? Sobre milagres, né? E ele morre, né? Ele morre logo depois, cerca de 7 meses após ele visitar Milagres, ele falece, né? Lá no Crato, né? Ele falece no Crato, onde ele inclusive está sepultado, né? Ele está sepultado na cidade do Crato, né? Eu soube recentemente que a casa dele está à venda lá, né? Mas é verdade que ele veio, trouxeram o corpo dele para cá, para a Câmara, no municipal, não? Não, eu não tenho essa informação. Não tem, né? O pessoal que eu ouvi falar, mas não. Depois tu pergunta a Adriana, daqui a pouco ela está aqui, aí tu vê com ela essa questão. Quer dizer que ele falece em 94, né? 95. 95. Ele falece em 25 de março de 95. Né? Que seria ele nasceu em 29 de dezembro, né? De 1945, né? Uhum. E faleceu em 1995, 25 de março. A história, elas deixam aí, né? E temos que continuar trazendo essa história, lembrando, sempre lembrando. Inclusive, César, nós temos uma surpresinha também nesse podcast, que nós vamos, até o final desse programa, né? Que essa é só a estreia, a primeira temporada, o nosso primeiro episódio, está sendo agora. Mas nós vamos deixar para dizer no finalzinho, né, Rita, a surpresa que vai ter. Que nós queremos sempre manter, né, viva essa história de Bilinguim, não só dele, mas de outros artistas também. Mas esse muralzinho aqui vai permanecer, né, Rita? Vamos deixar aqui sempre a memória aqui dele, para a gente estar sempre nos nossos bate-papo com os outros artistas, estar falando também um pouco dele, trazer mais curiosidades. E outra, César, você está sendo só o primeiro convidado, mas você vai vir outras vezes aqui, viu? Com certeza com outras conversas, com outras histórias, com outros livros, né? Eu sei que você também está escrevendo um livro aí, né? Com relação a João Laurindo, é isso? João Laurindo? Sim, né? Já faz uns 2 anos que eu estou escrevendo sobre João Laurindo, né? Porque a escrita ela é lenta, né? A gente escreve, retira, acrescenta, retira. Já deveria ter terminado. Mas não terminei, né? Porque eu não quero entregar qualquer coisa. E João Laurindo merece. João Laurindo né? Estamos falando de um gênio da música. João Laurindo é um gênio da oralitura, que é a literatura não escrita, né? Escrevendo, inclusive o prefeito municipal Figueiredo acolheu a mudança do nome dessa praça, que era Castelo Branco, para ser João Laurindo, né? Está em processo de modificação, para que homenagear um ditador e milagres, né? Tem que homenagear um artista da terra, que é João Laurindo, que morou aqui, né? Com certeza, né? Verdade. E a gente escreve. Nesses pequenos detalhes que a gente vai deixando, né, a memória viva no nosso município, é verdade. Rita, tem alguma coisa para falar, Rita, para César? Só agradecer, né, Rafa? Essa foi uma verdadeira aula de história, de conhecimento aprofundado sobre a pessoa de Jonas de Andrade. Vale ressaltar que a Escola Lindalva de Moraes está de parabéns nessa questão de trabalhar projetos. Vale ressaltar que o filme da menina Francisca do Sertão, Cine Cariri, foi também embasado num projeto lá da escola de vocês. Então, isso aí é importante lembrar, César. E uma coisa que eu estava pensando aqui, gente, já que Jonas de Andrade foi tão esquecido, está começando a ser lembrado por a gente, que nunca mais vai sair da memória do milagrense, a gente tem que trabalhar as gerações agora, né? Sim. Essa questão para que não caia realmente no esquecimento. Esse trabalho do Falei na Laje também é educação, né? É entretenimento, é cultura, é religiosidade popular, é tudo. E isso vai trazer à tona esses assuntos de uma forma diferente. Porque você, como eu falei anteriormente, foi uma verdadeira aula de história. E a gente só tem que agradecer, César, e dizer que você vai voltar. Você sabe que aqui também é o Memorial da Menina. Eu queria que sua presença para nós aqui é muito gratificante. Traga mais estudantes, sei que você só trouxe uma turma, traga mais, porque quando você chega, a casa toma um vulto diferente. Que é isso, eu quero agradecer a você. Fica até meio ressabiado, não, né? É verdade, assim, verdade. Né? E outra coisa que eu lhe falei ainda há pouco, a Congada de Milagres aqui, está fazendo morada aqui com a gente, do Instituto Cultural. Quando precisar, certo? Do povo bom aqui, desses negros bacanos, robustos, cheios de fé, de qualidade, um povo de categoria,
que é um povo que leva o nome de nossa terra, César. Então nós temos que valorizar, pegar esses caboclos suados, bacanas, esses artistas que a gente acabou de ver e levar para as escolas, César. Com certeza. Eu não quero a congada presa dentro do instituto, a congada vai para o mundo. Eu quero que você me ajude, Ana Nunes, a galera lá do estadual. Então, mais uma vez, ressalto o nome de Jonas de Andrade hoje, com certeza para quem entende de espiritualidade, ele está muito bem e está vendo tudo isso aqui. E valeu mesmo, César, essa aula que você deu aqui pra gente. E já tem cadeira cativa na casa. Se eu pudesse te dar o título de cidadão milagrense, César, é porque eu não posso. Que é isso. Mas foi massa mesmo, valeu. Eu tomando o microfone da mão de Rita aqui, mas é que é merecedor, a gente se empolga, é merecedor. Eu tive o primeiro contato com ele também na residência dele, batendo esse papo, e percebo nele que é uma pessoa humilde, pessoa que tem cultura, traz cultura pra gente, arte também, né? Que ele disse que não é musicista, mas ele é musicista, viu? Entende sobre música. E pode ser que não toque, né? Não toca. Não toco não, nada. Mas eu acho que Nem se toco, botar, nem canto. se botar, você sai alguma coisa, viu, César? César, a gente quer de antemão agradecer de coração mesmo a sua vinda para cá, certo? Esse é só a nossa primeira temporada, como já disse. Vai ter outras oportunidades para você vir aqui apresentar seus trabalhos também, certo? Trazer também, pode trazer os alunos do estadual para bater um papo a respeito de algum outro projeto que você esteja fazendo ou vá fazer. Seu livro também, lançar seu livro com a gente aqui, conversar. Tá bom. Seja bem-vindo, certo? A casa é sua, como o Rita falou, é humilde, é simples, mas de coração a gente recebe todo mundo. Tem Coca também que está aqui nos bastidores, né, que ajuda a gente. Isniel, né? E lembrando que daqui a pouquinho a Adriana vai estar com a gente aqui, para a gente terminar esse episódio de hoje, a estreia. E vamos no final, tem aquele detalhe lá, Rita. Detalhezinho que é surpresa, vamos deixar surpresa, porque além desse mural aqui com as fotos, discos, vai ter algo aqui que vai ficar fixo aqui pra gente, que os artistas terão a oportunidade de usá-lo, né? Digamos, né? Com certeza. Um abraço também para Tico Pacota, aí, ó. Tico tá com a gente também aqui, também participante do Instituto, ajuda aí o instrutor da dança, né? Tivemos a quadrilha, né? Junto com ele. E todo mundo aqui faz parte, César. E você pode ficar à vontade aqui quando quiser vir, viu? Conhecer já conhece, né? Conhecer os novos projetos, né, Rita? Os novos projetos que aqui tem, né? Que é o teatro, a dança, tem um projeto do INEC, né? Do INEC também, né? Os jovens comunicadores, tem a Lapinha também, certo? E para os ouvintes, os nossos telenautas também, queria que você deixasse aqui suas considerações finais, para você falar um pouco aí para a galera que também quiser curtir seu trabalho, né? Suas redes sociais. Pessoal, segue também nossas redes sociais, certo? Aí o Instagram, tem o YouTube. E deixa aqui a palavra para a César aqui das considerações finais aqui. Bom, agradecer ao Instituto Santa Rita de Cássia, né, pelo convite, né, e o repetir constante do convite, né, com certeza eu virei, né, mais vezes, né, e às vezes as ocupações pedagógicas tomam, né, você é professor, você sabe, Rita, como é, né, mas eu fico muito grato, né, pelas palavras de Rita, de Rafael, né, grato, né, pela recepção, né, que tive aqui, né, espetacular, né, vocês são muito, né, bondosos nas palavras de vocês, tá certo? E agradecer, claro, a Cidade de Milagres, né, porque nesses 10 anos que eu estou aqui, eu nunca tive, né, uma palavra de mau acolhimento, assim, as pessoas já é muito importante, né, esse trabalho, né, mas eu não conhecia isso, né, mas eu não sabia que era assim, precisa ouvir uma pessoa de fora para fazer isso. Não precisa ouvir uma pessoa de fora, a gente precisava só de uma pontinha de empurrãozinho, porque agora tem muita gente pesquisando sobre isso. Então, por exemplo, eu já sei que tem 3 pessoas pesquisando sobre a questão indígena, a história indígena, tem 2 pessoas sobre a história negra, a questão da história pública, já tem mais gente fazendo, né, gente querendo pesquisar mais, quer dizer, antes não tinha, agora já tem mais gente, entendeu? Então, a gente vai plantando as sementes, não, elas vão crescendo, como dizia Rubem Alves, a gente não planta eucaliptos, a gente planta carvalhos, a gente planta agora para outros, né, um dia colherem, né, não ninguém quer reconhecimento imediato, né, a gente quer que todo o processo, né, que a gente vai começando, outros assumam, né, eu acredito que seja esse o trabalho do Instituto Santa Rita de Cássia, né, de plantar carvalhos, né, que são árvores sólidas que não se abatem com ventanias, né, e sugerir, aí, por exemplo, que a população Milagres escute Jonas de Andrade, escute a música do trio nortista. E que no dia do aniversário dele, 29 de dezembro, as rádios, são 3 rádios que aqui tem,
toquem ele. Toquem ele. Eu lembro, por exemplo, quando é aniversário de Roberto Carlos, 9 de abril, as rádios, né, elas passam o dia todo só tocando Roberto Carlos. Então, fazer uma programação em homenagem a ele, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro, mas toca Jonas de Andrade, vai o povo conhecer. Ah, o povo não gosta. Em partes. Se você fazer as pessoas escutarem, elas entenderem o que está sendo veiculado, elas vão gostar sim. Então, como dizia o mestre Adriano Suassuna, não é que o cachorro gosta de osso, é porque só dá o osso ao cachorro. Né? Então, é assim que acontece. A gente começa a dar filé ao cachorro, duvido que o cachorro queira filé, é assim que ele dizia. Então, não é que o povo não gosta do trio nordeste, é que o povo não escuta o trio nordeste. Vamos fazer ele escutar. E a gente só ama o que conhece, né? Exato. Então, para mim é muito, né, importante o trabalho que vocês estão iniciando, né? E desejo muito sucesso, né? Assim, para que nós tenhamos outros artistas, outras memórias, outras histórias aqui com pessoas excelentes que nós temos aqui em Milagres, né? Dona Zuíla, né? Espetacular o trabalho dela, né? As educadoras, né, aqui de Milagres que transformaram a cidade. Pessoas como Dona Maria Rainha, né, que foi a rainha dos Congos por longas datas, né, uma mulher espetacular. Eu não a conheci, né, mas foi incrível essa mulher também, né? E é isso, tá certo? Então, agradecer mais uma vez, né, e ficar à disposição. E seu Fala na Laje? Alô, alô, comunidade! Está começando o nosso podcast Falei na Laje. Alô, alô, comunidade!